Boa noite, graça e paz. Todos podem dizer amém? Por favor, Gênesis 16. Quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Gênesis no capítulo 16. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Gênesis 16. Gênesis 16, versículo 7. Quem encontrou pode dizer um glória a Deus bem forte. Que bênção, né, irmãos? Poder estar aqui na casa do Senhor, cultuando a esse Deus poderoso. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá no castelo também, adorando ao nosso Deus. O pessoal aqui do Sub-15, né? Estão ali também cultuando ao nosso Senhor. E é bom saber que a família está na casa de Deus. Você pode dizer um glória a Deus comigo essa noite? Vamos lá, Gênesis 16, o versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 16, o versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Vamos orar? Pai, te damos graça, Deus, nesta noite, por tua palavra, por tua presença. Bendizemos o teu nome, ó Pai, nesta hora, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa, de estarmos aqui, ó Deus, na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. E nós cremos, ó Deus, que essa noite o Senhor tem algo de bom ao nosso coração, como já tem feito desde o louvor, como já tem feito, Deus, desde o momento em que nós chegamos aqui para bendizer e exaltar o teu santo nome. Por isso louvamos, te agradecemos e cremos que a tua palavra hoje será ministrada ao nosso coração com graça, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por favor, pode se assentar um pouquinho com a sua Bíblia aberta em Gênesis 16, 7. Eu quero falar essa noite um pouquinho com vocês sobre a fuga de uma mulher chamada Agar. Qual é o nome dela, irmãos? Agar. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a história desta mulher. Esse nome Agar significa fuga. Significa o quê? Me ajuda? Significa o quê, irmãos? Fuga. Alguém que quer fugir. Então o nome Agar significa fuga. E quem é Agar? Agar aqui no contexto bíblico era a serva de Sarai, esposa de Abrão. Sarai depois vai ter o nome para Sara, Abrão vai se chamar Abraão. Então eu já vou usar esses nomes, Sara e Abraão. Agar é a serva de Sara, que é esposa de Abraão. Agar é como a escrava, a serva, que está ali para servir Sara e também servir, de alguma forma ali, Abraão. Agar, irmãos, pela história dela, Agar ela é conhecida. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, algumas vezes escutamos uma mensagem, e Agar é sempre colocada como a fugitiva. Agar muitas das vezes é colocada como aquela mulher que fugiu, como aquela mulher que foi embora da casa de Abraão. Por 2 vezes Agar saiu daquela casa. Alguns tomam a vida de Agar, olham para a vida dessa mulher e colocam ela como exemplo de uma mulher ingrata. Alguns pegam Agar e olham para a história desta mulher como uma pessoa ingrata, como uma pessoa insubmissa, como uma pessoa intolerante, como uma pessoa que não soube valorizar aquilo que veio às suas mãos. Alguns colocam Agar desta forma. Porém, eu queria hoje convidar você, junto comigo nessa noite, para a gente olhar para esta mulher chamada Agar com outros olhos. Eu quero convidar você comigo para a gente olhar para a história desta mulher chamada Agar, não com os olhos de julgamento,
não com os olhos como a gente vai olhar para ela e dizer, essa mulher é uma mulher ingrata, ou olhar para ela e dizer, essa mulher é uma mulher insubmissa, é uma mulher intolerante. Eu queria que a gente pudesse esta noite olhar para a história de Agar com outros olhos, com outro olhar para a vida desta mulher. Quem aceita o convite para olhar junto comigo para Agar desta forma, diz amém essa noite. Então caminha comigo. A gente já entendeu que Agar é uma mulher egípcia. Agar, o nome dela significa fuga. A gente já entendeu que Agar, ela é escrava, ou serva, melhor dizendo, de Sara, esposa de Abraão. E Agar, irmãos, ela fez parte de um projeto do qual ela não pediu para fazer parte. Agar foi fazer parte de um projeto, e qual era o projeto? Deus havia feito uma promessa para Abraão, que Abraão teria um filho junto com Sara. Porém, Abraão já era avançado em idade, Sara avançada em idade também, e Sara entendeu que por causa da sua idade, essa promessa não ia cumprir. Sara de alguma forma entendeu que ela precisava dar uma ajuda para Deus. Então o que Sara faz? Sara chama Agar, que é sua serva, e ela coloca Agar para ter uma noite junto com Abraão, para que Agar pudesse se tornar grávida, ficar grávida de Abraão, e quando a criança nascesse, Agar então daria a criança para Sara, e Sara então assumiria aquele filho como se fosse o filho dela, como se fosse a promessa de Deus. Este era o plano de Sara, esposa de Abraão. Esse é o plano de Sara, que é a senhora daquela mulher chamada Agar. E Agar, por ser escrava, por ser serva, ela vai ter que participar desse projeto sem pedir para participar. Ela entra nesse projeto sem poder dar opinião. Ela entra nesse projeto e muito provável que Agar não teve o direito de opinar. Eu quero ou eu não quero. Por quê? Porque é uma palavra que foi dada por Sara. E quem é Sara? Sara, vamos dizer assim, é a patroa de Agar. Sara é a senhora de Agar. Agar, como serva, ela se submete a tudo aquilo que Sara diz. Agar, como serva, está ali para servir Sara. Então, quando Sara coloca Agar naquele projeto, Agar não pediu para participar. Agar não pediu para participar desse projeto maluco de Sara. Quando Agar percebeu, ela já estava envolvida no projeto, porém este projeto não era dela. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo, amados? Então diz comigo, este projeto não era de Agar. Era de quem? De Sara. Vou te falar uma coisa, nem de Deus era. O projeto era de quem? De Sara, esposa de Abraão. Agar, então, irmãos, ela vai fazer parte desse projeto. Era um sonho de Sara. O sonho era de quem? Me ajuda? O sonho era de quem? De Sara. O sonho é de Sara, não é de Agar. E olha que interessante, Sara, esposa de Abraão, ela tem um sonho de ser mãe. Além de um sonho, ela tem uma promessa. Deus havia prometido, como eu já disse, dar um filho para Abraão, dar um filho para Sara. Então esse sonho, esse projeto é de Sara e de Abraão. Agar não tem nada a ver com isso. Esse projeto não é de Agar. Agar não tinha nada com essa situação, até o dia em que Sara, sem paciência de esperar, envolve Agar nesse sonho. Até o dia que Sara, sem paciência de esperar Deus cumprir a promessa, ela envolve Agar nesse projeto maluco. Deus havia dado uma ordem. Deus havia feito uma promessa. E qual era a promessa? De que um dia Abraão seria pai, de que um dia Sara seria mãe. Mas Sara, sem paciência, ela traz Agar para dentro desse projeto e ela dá uma ordem à sua serva chamada Agar. E qual foi a ordem que ela deu? Ela disse: Agar, deita com meu marido Abraão e passa uma noite com ele.
Essa foi uma ordem dela. Sara dá uma ordem para Agar: Agar, eu quero que você, como você é minha serva, eu quero que você deite com meu marido, passe uma noite com ele, e quando você engravidar e der à luz, entrega esse filho para mim. Ou seja, em outras palavras, Sara estava dizendo para Agar: Agar, Deus tem uma promessa para mim, mas eu vou te usar para aquilo que eu quero. Pegou ou não pegou? É como se Sara estivesse dizendo assim: Agar, Deus tem uma promessa para mim. Agar, eu tenho um sonho. Como eu não consigo realizar o sonho por mim mesma, eu vou usar você para eu obter aquilo que eu quero. Ela está dizendo: vai lá, deita com ele, engravida e entrega o menino para mim. É como se Sara estivesse dizendo: para eu realizar o meu sonho, eu vou usar o seu talento. Para eu realizar o meu sonho, eu vou usar o talento que Deus deu para você. Para eu realizar o meu sonho, eu vou usar você. Se eu sozinha não consigo alcançar o meu sonho, então Agar, eu vou usar você para trazer o sonho que é meu até as minhas mãos. Quem está entendendo até aqui diz amém, queridos? Quando Sara coloca isso sobre Agar, Agar não tem opção. Agar é serva, Agar é escrava, Agar não tem como opinar. Então o que Agar faz? Ela submete aquilo que Sara disse, ela passa uma noite com Abraão e fica grávida. Preste atenção que essa palavra é interessante. E ela fica grávida. Possivelmente bastou uma noite que eles estiveram juntos, foi o suficiente para que Agar se engravidasse. Depois disso, irmãos, eu não sei se Sara fez alguma promessa para Agar. Eu não sei se Sara fez Agar sonhar. Eu não sei se Sara chegou para Agar e disse assim: Agar, deita com Abraão, você vai ter um filho, mas olha, Agar, quando o filho nascer, o filho vai ser meu, mas olha, a gente vai poder ficar mais próximo ainda. Eu não sei se Sara disse para Agar assim: Agar, quando o menino nascer, você vai poder me ajudar a olhar ele. Eu não sei se Sara disse assim: Agar, quando o menino nascer, você também vai fazer parte da nossa história. Eu não sei se Sara disse assim: Agar, quando o menino nascer, olha, quem vai amamentar o menino não sou eu, quem vai amamentar o menino é você. Eu não sei qual promessa, ou se Sara fez algum tipo de promessa para Agar. Eu não sei se Sara fez Agar sonhar com essa situação. Porém, o que eu sei, o que a Bíblia me diz, é que depois que Agar ficou grávida, depois que Agar engravidou, Sara colocou no seu coração que Agar olhava para ela com desprezo. A mesma Sara que cria o projeto, a mesma Sara que envolve Agar no projeto, a mesma Sara que talvez fez algum tipo de promessa para Agar, de repente, Agar está grávida, o projeto de Sara está caminhando, mas de repente, Sara entra numa crise e ela coloca no coração: Agar está diferente comigo, Agar não é mais a mesma comigo, foi só ela engravidar que ela mudou comigo. E aí a Bíblia vai nos contar que Sara e Abraão entram para algum lugar e vão conversar, e em uma conversa de casal, Sara convence Abraão que Agar não é mais a mesma. Sara um dia convenceu Abraão de deitar com Agar, e a mesma Sara volta lá e convence Abraão: Abraão, essa Agar que deitou com você, foi só ela passar a noite com você e ela mudou comigo, foi só ela ficar grávida e ela já não me trata mais do mesmo jeito. Parece que Sara está num momento de crise, de confusão, e Sara agora vai convencer Abraão contra Agar. E quando ela diz assim: Abraão, você tem que fazer alguma coisa com Agar, você tem que castigar ela, você tem que corrigir ela, você tem que fazer alguma coisa. Quando Sara diz isso, meus irmãos, para Agar,
para Abraão, quando Sara diz isso, quando ela faz, depois que ela fez o que quis com Agar, depois que ela usou Agar para realizar o seu sonho, depois que Agar sofre agora com a indecisão entre o casal, porque o casal começou a discutir, a gente fica ou não fica com Agar, a gente fica ou não fica com essa mulher, os dois estão debatendo isso, e Abraão vira para Sara e diz assim: Sara, isso não é problema meu, foi você que inventou essa história, resolve entre você e Agar. Olha comigo no versículo 6 na sua Bíblia, por favor. Versículo 6, Gênesis 16, o versículo de número 6, quando você encontrar, se você dizer amém. Versículo 6 diz assim, quem encontrou diz amém? Olha o que diz a palavra, depois se alguém conseguir me ajudar com o som, perdão, parecendo que eu estou vendendo assim, laranja, assim o som que tem. Versículo 6 diz assim, olha o que diz: e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. Assim afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Irmãos, olha isso, Sara arrumou toda uma confusão, e agora Agar está grávida. Sara convence Abraão que Agar não presta mais. Sara convence Abraão que Agar está olhando para ela agora com os olhos com diferença. E quando eles conversam entre si, Abraão diz: Sara, você resolve essa situação entre você e ela é tua serva. Quando Abraão coloca isso na mão de Sara, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Sara começou a afligir a vida de quem? De Agar. Você pode dizer comigo? Diga: Sara passou a afligir a vida de Agar. Está dizendo no versículo 6. A mesma que um dia foi lá e disse assim: Agar, preciso de você, preciso do seu ventre. Agar, eu tenho um sonho, e eu preciso que esse sonho seja realizado através de você. A mesma que fez isso, volta agora e começa a perseguir a Agar. Agar está emprestando o seu talento para realizar o sonho de quem? De Sara. Só que agora o que Sara começa a fazer? Sara começa a afligir Agar. Irmãos, o que é afligir? Afligir é perseguir, sim ou não? Afligir é perseguir. Afligir não é só perseguir com palavras. Se Agar é escrava, é serva de Sara, Sara poderia talvez aumentar o serviço, colocar mais serviço sobre a vida de Agar, oprimir Agar, destratar Agar na frente dos outros, é uma forma de oprimir, humilhar Agar na frente dos outros. Sara começou a afligir Agar de tal forma, a mesma Agar que está emprestando o talento, a mesma Agar que está emprestando o talento para poder ajudar, para poder realizar o sonho de Sara, a mesma Agar, melhor isso aqui, a mesma Agar está agora sendo afligida por Sara. Sara agora, pode deixar, está ótimo, Sara está afligindo aquela mulher, e ela vai afligindo, vai perseguindo, de tal forma, o dia que Sara precisou de Agar, tratou ela bem. O dia que Sara não precisava mais, começou a fazer o quê? Afligir Agar. Essa mensagem fala com você? Enquanto Sara precisava, tratava bem. Agar deixou dormir até com o marido dela, deixou dormir na cama dela. Mas o dia que ela não quis mais, começou a fazer o que, gente? Afligir Agar. Sabe por que eu estou pregando isso essa noite? Eu estou pregando essa mensagem porque Deus trouxe no meu coração que existem pessoas aqui hoje que estão cansadas de serem usadas. Não é cansado de ser usado por Deus como instrumento, mas cansado de ser usado pelos outros. Cansado de alguém
te dá atenção só quando precisa. Quando não precisa, começa a te afligir. Estou pregando essa palavra essa noite, para talvez você que está sentindo desprezado por alguém que um dia você ajudou. Desprezado por alguém que um dia te chamou para um projeto que era o sonho daquela pessoa. Aí você ajudou no sonho. Aí a pessoa alcançou o sonho. De lá para cá, não é mais a mesma coisa. Tem desprezado você. Eu estou pregando essa mensagem para você que talvez está aqui esta noite. Um dia você foi um instrumento para ajudar alguém. Mas de repente, aquela pessoa que você ajudou começou a te perseguir. Fala mal de você na rede social, fala mal de você no meio dos parentes, fala mal de você no meio dos amigos, fica te perseguindo. E quem é a pessoa que está perseguindo hoje? É o mesmo que ontem precisava da tua ajuda, precisava do seu talento. Sara, o dia que ela precisou de Agar, tratou bem, pôs para dentro, ofereceu a cama. Mas o dia que ela cismou que Agar estava olhando para ela diferente, ela nem se importou com uma criança que estava dentro da barriga, dentro do ventre, sendo gerada dentro do útero de Agar. O que Sara pediu para Agar fazer mudou a vida de Agar, porque Agar agora tem uma criança. Agar está gerando uma criança dentro dela. Não dá simplesmente agora para fazer o quê? Um aborto? Não dá. Mas ela está gerando aquilo porque aquilo é sonho de Sara. Mas Sara começou a persegui-la. Então eu queria que você hoje, junto comigo, imaginasse a cabeça de Agar, a mente dessa mulher chamada Agar. Agar que talvez pensava assim: ontem eu era útil, ontem eu fui chamada para deitar com Abraão, ontem eu fui chamada para ajudar Sara, mas agora ela está me afligindo. Ontem eu fui usando como instrumento, mas agora ela está me perseguindo. E Sara, irmãos, foi perseguindo Agar, foi maltratando Agar, foi oprimindo Agar, oprimindo, até o dia que Agar não aguentou mais. Até o dia que Agar falou assim: chega. Até o dia que Agar falou o quê? Não, como é que ela falou? Vocês estão me escutando bem? Até o dia que ela falou: chega. Basta. Teve um dia, irmãos, que Agar não aguentou mais. Sabe por quê? Porque todo mundo nessa vida tem um limite. Pode ser gente boa o que for, pode ser servo o que for, pode ser obediente o que for, mas todo mundo tem um. Sim ou não? Todo mundo tem limite. Cutuca alguém do seu lado aí para ele não cochilar, fala assim: meu irmão, todo mundo tem um limite. Sara não aguentou, Agar não aguentou. Chega uma hora, irmãos, que a gente não aguenta. Tem hora que você não aguenta, tem hora que Agar não aguentou. E no dia que Agar não aguentou mais, sabe o que ela fez? Ela fugiu daquela casa. Ela fugiu da presença de Sara. Fugiu. A fuga para Agar foi o escape que ela encontrou. Quem sabe o seu desejo não é fugir, hein? Quem sabe o seu desejo nos últimos tempos era de sumir do mundo. Sumir. Ninguém te encontrar. Quem sabe o que vem passando na tua cabeça nos últimos tempos é isso. Você está a ponto de explodir por tudo isso que está vivendo, se sentindo usado, se sentindo usada para realizar o sonho do outro, mas não é valorizado, e a vontade de sumir. Agar sumiu, e é muito fácil a gente pegar e pregar e martelar Agar. Mas agora, se a gente começa a olhar para Agar sem julgamento, imaginar, se colocar no lugar dela, pensa, irmãos, ela foge, ela não aguenta. O escape foi o que ela fez.
ela fugiu. Eu fico pensando, eu estava escrevendo esta mensagem pensando, Agar deve ter fugido para não dar uma surra em Sara, até porque Sara é velhinha, Sara já era idosa. Eu fico pensando assim, Agar é egípcia, é escrava, era mais nova, devia ser uma mulher forte, acostumada com trabalho pesado, e aí de repente começa a afligir, ela deve ter pensado assim, para eu não virar a cara de Sara, é melhor eu o quê? Ir? Você já fez isso? Para eu não falar umas verdades nessa casa, para eu não falar o que eu penso com esta pessoa, para eu não ofender essa pessoa, melhor eu ir embora. Melhor parar por aqui. Melhor pedir conta. Melhor mudar de lugar, de bairro. Alguns, melhor mudar de igreja. Agar vai embora. Ela não aguenta mais. E ela, quem sabe, eu fico pensando, eu vou embora antes que eu faça uma coisa pior. Agora, irmãos, quando Agar sai daquela casa, preste atenção, ela vai para onde? Diga, ela foi para o deserto. Ela foi para onde? Para o deserto. Quando ela sai daquela casa, ela vai para o deserto. A Bíblia diz que Agar saiu andando no deserto até encontrar uma fonte de água. E apesar de ter uma fonte de água, e aquela fonte de água trazia um certo alívio, mas apesar disso, Agar estava no deserto. Você está no deserto? Talvez você está no deserto das emoções. Agar estava ela foi para o deserto. E deserto fala de quê? De solidão. Ela estava sozinha no deserto. Deserto, o que ela está no deserto? O que ela está pensando? Ela estava se sentindo usada, desprezada, perseguida, humilhada. Ela está no deserto lamentando essas coisas. Ela fugiu do deserto, mas o sentimento dela é esse. E Abraão e Sara, sabe quantos dias eles levaram para encontrar Agar? Quem sabe? Quantos dias? Diz comigo, nenhum. Diz comigo, nenhum. Por quê? Porque eles nunca foram atrás dela. Agar foi embora levando o que ela estava gerando para eles, mas eles não se... Tem alguém que essa noite, você me ouve bem? Abraão e Sara nunca foram atrás de Agar. Nunca. E foi nesse tempo de tanta frustração dessa mulher chamada Agar, foi nesse tempo de tanta dúvida no coração de Agar, que Abraão não foi atrás, Sara não foi atrás, mas Deus encontrou Agar naquele deserto. Você pode se esconder da Sara, você pode se esconder do Abraão, o Abraão pode não ir atrás, a Sara pode não ir atrás, mas eu vim te contar uma coisa, ainda que você fuja para o deserto, Deus sempre vai nos encontrar. Deus então encontra Agar, onde? No deserto. Deus vem atrás dela. Sabe como esta palavra enche o meu coração? Sabe por que essa mensagem enche o meu coração, igreja? Porque nos piores dias da nossa vida, quando ninguém vê, quando ninguém percebe, quando ninguém aparece, quando ninguém sente falta, é em dias como esses que Deus nos encontra. Foi assim que aconteceu com Elias. Quem é que deu falta de Elias? Ninguém. Jezabel ameaçou, Elias fugiu, foi para a caverna, ninguém procurou, cadê Elias? Elias simplesmente some, mas o que Deus fez? Deus foi até a caverna e disse: Elias, o que você faz aqui, Elias? Deus encontra. Foi assim com Agar. O anjo foi no deserto, encontrou Agar e perguntou para Agar a mesma coisa que Deus perguntou para Elias: por que estás aqui?
Olha para mim, por favor. O anjo perguntou: por quê? Me ajuda a pregar, irmãos, por favor. Está difícil aqui hoje, me ajuda. Por que estás aqui? E se o anjo perguntasse para você essa noite: por que estás assim? Por que você está assim? Por que teu coração está dessa forma? O que aconteceu? Quando o anjo perguntou a Agar: por que você está aqui, Agar? Ela falou: eu estou fugindo da minha senhora Sara, que tem me afligido. Quando o anjo perguntou: por que você está aqui? Ela falou: olha, é porque ela está me perseguindo. Eu estou fugindo da opressão da minha senhora. Irmãos, qual era a realidade entre Sara e Agar? O que diferenciava Sara de Agar? Sabe qual era a realidade entre uma e outra? É que Sara tinha promessa. Agar, prega comigo, irmãos, me ajuda, por favor. Sara tinha promessa. Agar não tinha. Sara, o filho de Sara, que Sara gerasse, o dia que ele nascesse, ele tinha o quê? Promessa. O filho de Agar tinha promessa? Não. Qual a diferença entre Sara e Agar? Sara conhecia ao Deus de Abraão. Agar? Não. Agar era egípcia. Agar nunca tinha tido experiência com Deus. Olha só que coisa. Mas como essa Agar foi perseguida, o porquê Agar foi perseguida, o porquê Agar foi afligida, pelo fato de Agar ter sido usada, pelo fato de Agar ter sido enganada, Deus veio e resolveu mudar o destino de Agar. Quando Deus viu Agar, Agar tem promessa? Não, Sara tem. O filho de Agar tem promessa? Não, o de Sara tem. Agar conhece a Deus como Sara conhece? Não. Então quando Deus viu isso, Deus resolveu mudar o destino de Agar. E eu vim essa noite com muita expectativa do meu coração, que se Deus encontrar uma Agar aqui essa noite, Ele vai poder mudar o seu destino. Quando Deus vê isso, Deus resolve mudar o destino daquela mulher. Deus vem, Agar tem promessa, sim ou não? Não, Deus vem e faz uma promessa para Agar, versículo 10 e versículo 11, olha comigo por gentileza, versículo 10 e versículo 11, quando você encontrar diz amém. Olha o que diz: e disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. O filho de Sara não tem promessa, mas Deus vem no versículo 10 e 11 e faz uma promessa para Sara. Deus diz para ele: Sara, vem, faz uma promessa para Agar, e Deus vai dizer: Agar, você vai ser mãe, esse filho vai nascer, Deus vai abençoar você, porque Deus ouviu a sua aflição. Em outras palavras, Deus está dizendo: Deus viu o que Sara fez com você, Deus viu como Sara tem afligido você. Então a partir de hoje, a promessa não é só para Sara, Deus tem uma promessa também para você. O filho de Agar tem promessa? Não, mas no versículo 12, Deus faz uma promessa para ele, diz assim: e ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos.
Deus vem e faz uma promessa para o filho de Sara, de Agar, diz: olha, ele será forte. Ou seja, quando eu olho para a história de Agar, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que promessa não é só para os escolhidos, promessa não é só para os tops, promessa não é só para quem está na frente, promessa não é só quem está com o nome na alta, promessa não é só quem está em evidência, promessa não é só quem faz parte da herança, há promessa também para quem foi desprezado. Agar não faz parte de nada disso, da promessa, de nada, mas Deus inclui uma promessa para ela. E para eu fechar essa noite, igreja, Agar não conhecia o Deus de Abraão, mas quando ela vai para o deserto, Agar vai conhecer o mesmo Deus que Abraão e Sara conhecia, porque Ele é Deus de quem é top, mas Ele é Deus de quem foi desprezado também. Um dia Deus se revelou a Abraão, mas um dia Deus também vai se revelar para a fugitiva Agar. Um dia Deus se revelou para Abraão, mas um dia Deus também se revelou para você. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Enquanto Deus fala com Agar, Agar olha para Deus e ela declara o versículo 13 para eu fechar. Ela diz assim, quando você encontrar, diz amém. Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Como é que ela chamou Deus? Como é que ela chamou? Tu és Deus que me vê. Como é que ela disse, igreja? Tu és Deus que me vê. Agar pensava que não era vista por ninguém. Agar pensou que só foi vista por Sara o dia que Sara precisou dela. Depois daquilo, Agar entendeu: eu não sou vista por ninguém. Mas o dia que Deus faz uma promessa para ela, o dia que Deus faz uma promessa para o filho dela, o dia que Deus encontra ela no deserto, o dia que Deus fala com ela, ela olha para o céu e diz: Deus, Tu és o Deus que me vê. Eu não preciso que todos me vejam, só preciso que o Senhor me veja. Ela está dizendo: Tu és Deus. Ai, me ajuda a igreja. Tu és Deus que me vê. Ela coloca um nome naquele lugar de Ber-Lahai-Roi, que quer dizer: Tu é Deus que me vê, e Tu és Deus que se permite ser visto. Ela está dizendo: Tu és Deus que me vê, e eu posso ver o Senhor. Eu posso ver o Senhor como? Agindo na minha vida. Eu posso ver o Senhor lembrando de mim. Tu és Deus que me vê. Olha que tremendo. Ela está dizendo: o Senhor é aquele que vê tudo. O Senhor é aquele que viu a minha aflição. O Senhor é aquele que viu tudo que eu enfrentei, tudo que eu tenho passado. Olha, igreja, eu vou terminar dizendo para você uma coisa esta noite: acalme o teu coração diante de tudo que você já passou, acalme o teu coração diante de tudo que você tem passado, porque o teu Deus é Deus que vê todas as coisas, é Deus que te vê, é Deus que olha por você, é Deus que cuida de você, é Deus que levanta você, Ele é Deus também de quem foi desprezado, Ele é Deus de quem foi esquecido, Ele é Deus que nos vê. Diga: Deus me vê. Diga com vontade. E Ele te viu aqui esta noite. Ele viu o que você passou esta semana. Ele viu o que você pensou. Ele viu como que você veio para cá hoje. E é muito provável que a mensagem de hoje é fruto da oração de alguém aqui. Porque a minha mensagem estava preparada para pregar, eu ia pregar outra coisa essa noite.
Eu ia pregar sobre as respostas que se tem na mesa. Até meio-dia essa era a mensagem de hoje. Mas certamente alguém orou pedindo a Deus uma resposta. Certamente alguém orou pedindo a Deus uma direção. Certamente alguém orou afligido. Deus viu você. Deus me mandou pregar esta palavra para declarar para você: Ele é Deus que te vê. Quando eu terminei de escrever esta mensagem, eu tirei um cochilo. Cochilei uns minutos. E quando eu cochilei, eu tive um sonho. Porque eu estava com 2 mensagens para pregar. E essa estava aquecendo o meu coração, esta palavra. E quando eu dormi, eu tive um sonho. E no sonho eu estava pregando esta mensagem na igreja. E de repente eu entrei no meu carro e fui para o monte orar. Deixei o carro encostado e fui orar. Quando eu terminei de orar, eu voltei, entrei no carro e comecei a dirigir o meu carro em direção à minha casa. Quando eu cheguei na porta de casa, eu olhei nos retrovisores e vi que alguém tinha roubado os 2 retrovisores do carro, os 2 retrovisores externos. E eu olhei para a direita, estava só um bracinho do retrovisor. Olhei para a esquerda, só um bracinho do retrovisor, e eu fiquei triste com aquilo, fiquei pensando, não, deve ser caro, um retrovisor, e agora, no sonho, e tal, e aí acordei, não dei um pulo da cama. Quando eu acordei com esse sonho, na mesma hora, o Espírito Santo falou para mim, ele disse para mim, diz para a minha igreja, que arrancar o retrovisor, é porque eu não quero que ninguém olhe para aquilo que passou. Eu não quero que ninguém olhe para trás. Ele disse para mim, retrovisor serve para uma coisa, olhar o que está atrás, olhar o que passou, olhar quem está vindo do lado. E ele disse para a minha igreja, que eu quero eles olhando para frente, eu quero eles seguindo para frente, porque eu tenho visto eles, e eu sou um Deus de nova história, eu sou um Deus de novo começo, eu sou um Deus de novo tempo. E Deus disse para mim, a resposta para a igreja essa noite é, para de olhar para trás, quebra o retrovisor, meu irmão, olha para frente, vem viver uma nova história, porque Deus é Deus quem te vê. Meu Deus, eu quero orar com você esta noite. Eu tenho poucos minutos, mas eu preciso orar com você essa noite. Eu quero orar com você, porque talvez você está aqui hoje como um Agar. Eu quero orar por você, porque talvez esse é o sentimento do teu coração, mas eu vim hoje falar para você de um Deus que tem visto a tua aflição, de um Deus que tem visto as tuas lágrimas, de um Deus que tem visto você dormir sufocado, de um Deus que tem visto você engolindo quadrado, de um Deus que tem visto você, meu irmão, minha irmã, lamentando sozinho, de um Deus que tem visto você desprezado, desprezada, de um Deus que tem visto você, e muitas das vezes você é Agar, que é usado para realizar sonho, que é usada para realizar sonho, que faz tudo que pode, mas não tem valor, não vê o retorno de nada, se sente como Agar. Mas esta noite, a palavra de Deus para você é, não deixa de ser Agar, continue sendo Agar, porque eu estou vendo, eu também vou te honrar, eu também tenho uma promessa para você, eu também tenho uma promessa para teu filho, eu também tenho uma promessa para tua geração, eu estou te assistindo, eu estou te assistindo, eu estou te assistindo. Você está no deserto, mas Deus disse, eu vim atrás de você hoje.